O aborto deve ser analisado por uma perspectiva séria, deve ter análises filosóficas e estatísticas sérias. E essas análises têm que ser constantemente refeitas dentro de você, pois afinal, o que está sendo discutido é uma vida, não importa se é um embrião ou algo equivalente. Opiniões têm consequências. Algumas podem demorar e até passar desapercebidas, outras têm efeitos imediatos. Difícil é avaliar a veracidade, ainda mais quando um conjunto de opiniões inspira escolhas e justifica atitudes. Uma opinião pode nascer e morrer no mundo mental sem produzir grandes efeitos. Por séculos se acreditou que a Terra fosse o centro do universo. Mais tarde o Sol assumiu esse lugar. Hoje, sabe-se que o cosmos não tem centro, além de não corresponderem mais aos fatos, embora correspondam às impressões que as pessoas têm dos fatos. Essas opiniões variam com o tempo e com o avanço das ciências, mas seus efeitos éticos demoram a ser sentidos. Isso se produzem tais efeitos. Eu mesmo já ouvi falar de gente com firme convicção de que a Terra é plana, e até onde eu sei, essas pessoas continuam seguindo suas vidas numa boa, firme como se a Terra fosse plana, o que não afeta em nada o dia a dia delas. E para falar a verdade, o de ninguém. Talvez envergonhem os outros, já que elas mesmas sequer chegam a sentir vergonha diante de todas as evidências científicas que contrariam essa opinião. Por que se envergonhariam se estão plenamente convencidos disso? Pessoas que vivem suas crenças como se o embrião fosse só um amontoado de células, ou como se os degenerados fossem uma raça inferior que precisa ser exterminada em nome dos bem-nascidos, agirão de maneira bem diferente de pessoas que vivem suas crenças como se a Terra fosse plana. O filósofo Sócrates dizia uma coisa verdadeira a respeito da vida moral: ninguém erra voluntariamente. No caso do aborto, a tese socrática faz ainda mais sentido. Não consigo acreditar em uma mulher decidindo pôr fim na gravidez por puro sadismo. Há um elemento implícito de ignorância nessa escolha. E minha intenção é apontar para o fato de que, por mais que propagandas alegam o contrário, abortar será sempre matar uma pessoa. Erros mentais sem grandes efeitos na vida prática se corrigem. Erros argumentativos com desastrosas consequências morais? Não. Se não estou satisfeito com o estilo de vídeo que fiz, na próxima edição do vídeo poderei corrigir. Se uma mulher decidir interromper a gravidez, motivada por crenças equivocadas, não terá edição que conserte. Há uma diferença enorme entre descobrir de repente que a Terra não é plana e descobrir que o embrião não era bem um parasita biológico acusando da boa vontade de uma mulher. Daí a necessidade de investigar os erros argumentativos a fim de buscar corrigi-los ou minimizar seus efeitos. Para argumentos envolvendo a vida, não se trata apenas de corrigi-los como um mero exercício mental. Uma vida ceifada pelo aborto é irreversível para todos os casos. Por inúmeras vezes, muita gente se deixa influenciar por raciocínios que não passariam pelo primeiro exame crítico. E é lamentável que poucos filósofos, pensadores e mídia prestem atenção a esse tema, pelo menos no Brasil. Espero que esse vídeo contribua para mudar pelo menos um pouco esse cenário. O debate em torno do aborto é tratado de duas maneiras distintas: direito à vida do embrião e autonomia da mulher. Evidenciam-se dois direitos básicos em aparente conflito: o direito à vida daquele que está por nascer e o direito à liberdade da gestante sobre o próprio corpo. Porém, isso é só aparente, visto que, como argumentei, não se trata de dois valores absolutos em disputa. Na verdade, um valor absoluto, vida, e outro relativo, liberdade. Liberdade não é um direito absoluto. Liberdade consiste em um princípio que possibilita as pessoas vencerem as ações determinadas por impulso e apetite. Mas, por si só, a liberdade não fornece o valor das ações. Os parâmetros de uma ação humana livre não são fornecidos pelo princípio da liberdade. Liberdade é construtiva da vontade, que deve ser entendida aqui como um direcionamento para o agir, baseada na capacidade de autocontrole cuja medida é dada pela razão. E foi justamente nesse conceito, onde um valor relativo se apodera de um valor absoluto, que a maioria das pessoas pro aborto se apoiam. Assim como aconteceu no caso Roe versus Wade,
O caso Roe contra Wade foi um litígio judicial ocorrido em 1973, no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a Constituição dos Estados Unidos deveria proteger a liberdade individual das mulheres grávidas e de garantir-lhes a opção de fazer um aborto sem alguma restrição governamental. Roe contra Wade remodelou a política estadunidense, dividindo grande parte do país em movimentos pró-aborto e anti-aborto. Agora, em 2022, os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos revogaram o caso Roe contra Wade, ou seja, os Estados Unidos passou 49 anos abortando milhões e milhões de bebês por uma interpretação errada a respeito da liberdade individual da mulher. Estima-se que mais de 60 milhões de bebês estadunidenses foram mortos e milhares de países foram influenciados a fazer a mesma coisa. Mas a questão assustadora aqui não é somente pelo número alarmante de pessoas mortas legalmente pelo Estado. Porque se fosse somente um bebê morto, isso já seria terrível. O ponto é que pessoas erraram em interpretar algo e pessoas morreram por isso. Vemos alguns casos de pessoas que ficaram presas por anos injustamente e quando ganham novamente sua liberdade, há grande comoção da sociedade e mídia. Por quê? Porque uma pessoa sofreu injustamente por uma interpretação errada de uma pessoa. E foi justamente isso que aconteceu. Porém, essas 60 milhões de vidas ceifadas não podem ter suas vidas de novo, porque elas não perderam o seu valor relativo, que é a liberdade, mas perderam o seu valor absoluto, que é a vida. Por isso, é tão importante você estar assistindo esse vídeo, mesmo você partindo de um pensamento pró-aborto, pois as consequências que saem do fruto dessa discussão são irreversíveis. A visão do aborto nasce de um lugar onde valores científicos e filosóficos pedem lugar para narrativas ideológicas, onde narrativas sem nenhum critério científico sério são levadas em consideração. Percebe-se que as mães que vão abortar não estão convictas de que aquilo é certo de verdade, mas fazem porque foram influenciadas por um discurso maldoso e tendencioso a respeito da vida que ela carrega dentro de si. Em alguns países onde o aborto é liberado, a gestante antes de abortar é obrigada a passar por um ultrassom para ter contato com a criança. E muitas mães, ao verem a criança, na maioria das vezes já formada, desistem de abortar e diz que falaram para ela que era somente um amontoado de célula e que aquilo não representava uma vida. E é aí que entra outro tipo de discussão mais acirrada e profunda a respeito do aborto. Onde começa a vida? Há várias linhas para tentar explicar onde começa a vida. Mas quem vai explicar essa situação melhor para vocês é o professor, escritor e mestre em bioética Marlon De Rosa. A gente sempre argumentam que a gente não sabe quando começa a vida. É comum a gente até meio defensores da vida falar, se a gente não sabe, a gente não pode assumir o risco. É verdade, né? Se você vai implodir um prédio, né? Analogia, né? Uhum. Vai implodir um prédio, mas você não tem certeza que ele foi evacuado. Você implodiria, né? Você tá ali com o detonador. Você é óbvio que não faria isso, né? Porque existe o risco ainda que é hipotético de matar alguém. Então isso já seria suficiente. Mas eu sou contra essa frase, né? Dizer assim, a ciência não tem consenso sobre a vida humana. A ciência tem consenso. A embriologia diz claramente onde começa a vida humana. E se você analisa o debate bioético, debate dos abortistas, os abortistas de alto nível, eu gosto de falar isso quando vem alguém defensor do aborto porque leu alguma coisa, não quebrando tabu, eu digo, não, vai estudar os seus gurus primeiro, porque senão eles vão ficar bravos contigo. Porque falar que não existe consenso sobre a vida humana é uma coisa amadora para defender o aborto. Vamos dar uma aula, então, como defender o aborto. Você tem que defender o aborto pela filosofia da coisa, pela ideologia, né? E aí você vai entrar numa ladeira escorregadia completa, né? De eugenia. Subjetivismo. Eugenia. E eles vão argumentar aquela questão que não é pessoa. É isso que os abortistas, por exemplo, médicos abortistas, né, que eles sabem que é uma vida humana, afinal de contas, né, estudaram medicina, eles têm que matar. Se eles têm que matar alguém, é porque tem uma vida, né? Uhum. Eles sabem, né? Então eles não têm dúvida nenhuma. Pega livro de biologia, qualquer estudante de medicina vai estudar, tá lá, né? O início da vida humana começa na concepção. Ali você tem um DNA próprio, definido, né? Que irrepetível, né? Que é o meu DNA. Até hoje. Até hoje, ele estava lá na concepção. Nada é adicionado em termos genéticos depois. Né? Se nada interferir, ele vai se desenvolver. Né? Exatamente. Não tem assim um momento de 12 semanas que a mãe dá uma carga genética extra para fazê-lo viver. Não. Até porque você faz analogia, né? Você pega, por exemplo, barriga de aluguel.
né? Você pega aqui um casal A e B, coloca na barriga de uma mulher, indivíduo C. De quem que é o filho biológico? É do que Casal A e B. do casal A e B. Porque o que eles fazem? Eles fazem a concepção de um embrião in vitro e colocam no ventre dela. Esse é o processo. Se não fosse no início da vida na concepção, não daria certo isso. A grande verdade é que a vida humana começa quando a gestante quer, na cabeça dos abortistas. Essa é a verdade. Sim. Se uma mulher pró-legalização e um médico pró-legalização, né? Ela está grávida, ela chega lá. Se tiver algum problema, a negligência do médico, ela perdeu o bebê, ela vai culpá-lo. Ela vai dizer, perdi meu bebê. Agora, se ela mudar de ideia e disser assim, eu não quero mais ter esse bebê. Pode ser em qualquer fase da gestação. Porque o aborto, ele é legalizado até 12 semanas como primeira etapa. Depois ele vai aumentando até 6 meses, 9 meses, às vezes, né? Então, a partir do momento que a mulher disser, eu não quero mais esse bebê, o médico vai lá e vai tirar. Ou seja, então não é mais uma vida. Vê como é subjetivo. É o império do subjetivismo. O fato é que é inegável que a vida começa na concepção, mesmo tendo pessoas que vão contra esse fato biológico. Mas para algumas pessoas a discussão gira em torno do reconhecimento daquela vida como pessoa que merece dignidade. Você já sentiu algum remorso ou dor após ter pisado em alguma formiga ou ter matado um pernilongo? Acho que não, né? Isso se dá por conta de que nós não reconhecemos o valor daquela pequena vida, coisa que não acontece quando olhamos para um cachorro. Não conseguimos maltratar ou ir para vias de fato com um animal desse, porque nós reconhecemos o valor daquela vida e por isso atribuímos dignidade a ela. O fato é que hoje o cachorro tem mais dignidade do que um ser humano em formação, e o valor que as pessoas pró-aborto dão para essa vida é equivalente a um valor que elas dão ao inseto. Então por isso, elas podem matar esse ser humano em formação, pois está incomodando. Parte também do discurso sobre o aborto está nos números, que são inegáveis, o quanto o aborto não passa de um movimento baseado em uma guerra ideológica, política e não racional. O Instituto Guttmacher é o instituto de pesquisa que faz o censo dos abortos dos Estados Unidos, sendo o fundador o presidente da Planned Parenthood e também vice-presidente da Sociedade Americana de Eugenia. Sim, isso mesmo que você escutou, eugenia. Aquilo que o homem há uns 70 anos atrás quis fazer. Sim, aborto e eugenia costumam andar de mãos dadas. O governo americano é quem faz a análise dos dados que são enviados pelas clínicas de aborto, que são enviadas de forma voluntária, ou seja, eles enviam se eles quiserem. Em 2013, por exemplo, alguns estados se recusaram a passar os dados sobre o aborto, que são Califórnia, Flórida, New Hampshire, Maryland, Vermont, Wyoming. A subnotificação desse ano chegou em 170 mil abortos. O próprio Estados Unidos diz que não consegue fazer um levantamento dos números totais do aborto. Se o próprio Estados Unidos, que é eficiente em várias coisas, não consegue fazer um levantamento, é porque existe uma máfia de subnotificação para dizerem que os casos de aborto diminuem com a legalização, e isso é o que veremos agora. Em 1973, quando foi aprovado o aborto, era cerca de 170 mil abortos. Em 1990, o aborto nos Estados Unidos já estavam batendo quase 1.600.000 abortos, fora as subnotificações, e em 2014 chegando a 914 mil abortos cometidos. Só nos Estados Unidos, após a legalização do aborto, o aborto teve um aumento de 445%. Desde a legalização do aborto, são quase 60 milhões de vidas ceifadas somente nos Estados Unidos. O Canadá vive praticamente o mesmo cenário. Em 2017, teve uma subnotificação de 97 mil abortos. Na década de 70, o Canadá teve cerca de 11 mil abortos e hoje são cerca de 100 mil, um aumento de mais de 800%. Na Alemanha também tivemos um aumento de 458% desde a aprovação do aborto em 1974, saindo de 17 mil abortos para 99 mil abortos em 2015. Espanha saiu de 17 mil abortos em 1986, chegando a 108 mil abortos em 2013, tendo um aumento de 512%. A África do Sul saiu de 1.600 abortos no começo, quando aprovado, para 89.126 abortos, um aumento de 5.570% no número de abortos. No Reino Unido, o governo gastou por volta de 118 milhões de libras só em 2010 para patrocinar o aborto, cerca de 500 milhões de reais por ano, e o custo tende a aumentar, porque desde a legalização do aborto no Reino Unido teve um aumento de cerca de 599% de casos de aborto, sendo que muitos casos foram reincidentes, chegando a 38% das mulheres que fizeram o aborto 2
ou mais de 2 vezes, o que indica que a legalização do aborto acaba incentivando o aborto. Isso são apenas números que retratam a lógica. Em países como Canadá, Portugal e Estados Unidos, o número de reincidentes em caso de aborto chegam a 45%, ou seja, quase metade das mulheres voltam a fazer o aborto após a primeira vez. Depois que o aborto entra na cultura da sociedade, ele passa a ser um método anticoncepcional, e isso nós conseguimos ver através desses números. É algo triste, que eu não me orgulho de falar, mas cerca de 55 milhões de pessoas por ano morrem no mundo todo antes de chegarem a ver o mundo. Outro argumento é que, independente da proibição, as mulheres abortam. Mas é claro, meu jovem padawan, a violência doméstica não é legal, mas existem casos recorrentes. Maus tratos em animais também não é legalizado, mas existem casos novos todos os dias. Isso é um argumento tanto quanto idiota, não? Não é porque as pessoas fazem que devemos liberar. O defensor do aborto fará de tudo para demonstrar que mesmo o aborto sendo um mal, é um mal menor. Já o opositor do aborto, pelo contrário, defenderá que é sempre uma prática inaceitável, um mal radical. Isso é só a prova de que partidos que compram essa ideia não estão de fato ligando se o aborto é moral ou não, mas eles querem promover acima de tudo e até mesmo da moralidade e ética a ideia do aborto. Imagine o tanto de astros do futebol, futuras estrelas de Hollywood, presidentes e governantes foram mortos pelo direito de liberdade individual da mulher, ou por não acharem a vida de um ser humano em formação algo de valor que poderia lhe atribuir dignidade. O debate sobre o aborto nos coloca diante de uma escolha crítica, onde as vidas humanas estão em jogo, a partir da premissa de que a vida começa na concepção. Qualquer decisão de interrupção de uma gravidez deve ser ponderada com seriedade e respeito à dignidade humana. É fundamental lembrar que o debate sobre o aborto não é apenas uma questão teórica, ele tem impactos reais na sociedade e na vida das pessoas. A legalização do aborto em alguns países resultou em um aumento chocante no número de casos, o que nos faz refletir sobre o valor que atribuímos à vida humana. Não podemos permitir que narrativas ideológicas ou políticas obscureçam a visão do que está em jogo. Devemos encarar a realidade de que, após a legalização do aborto, milhões de vidas inocentes foram perdidas. O diálogo respeitoso e a busca por soluções que protejam a vida desde a concepção são essenciais para evitar que essa tragédia continue. Não se trata sobre travar uma briga contra o progressismo, feminismo, algo do tipo, mas se trata em defender os da nossa espécie, aqueles que não podem falar ou protestar. Se trata de defender o mais fraco, se trata de defender uma vida. Se trata em atribuir dignidade a um de nós. Dignidade é essa que na história não era atribuída a mulheres, negros e judeus. Para as pessoas do passado era tudo bem não dar direito às mulheres, pois para eles era um ser com menos dignidade. Ou com negros, era tudo bem serem tratados como animais e vendidos, pois para eles não eram dignos. Ou com os judeus, era tudo bem matá-los, pois para eles não tinham dignidade. Não podemos deixar a história se repetir, cabe a nós defender os mais fracos. Eu sou Morpheus, o responsável por te acordar do seu cativeiro.